Olá, o meu nome é Michel Antonioli e este é o canal Vamos Pastelar? Então, o assunto de hoje é como eu vou emoldurar os meus quadros, as minhas obras feitas no giz pastel. Se vocês perceberem, quando a gente faz uma peça em giz pastel seco, sempre se delimita o campo com uma fita crepe ou uma fita adesiva, porque à medida que você for fazendo, quando fica pronta a peça, você tira a fita e fica essa bordinha aqui, certo? Dependendo do material que você fez a obra, se é papel principalmente, você vai ter que emoldurá-la para preservar o material e ficar bonito, né? Valorizar também, principalmente se você for comercializar. Então, vou pegar como exemplo essa aqui. Se for possível, se você já tem uma molduraria de confiança ou se você conhece os materiais, até em algumas lojas eles vendem, geralmente você pode colar a folha do giz pastel nessa plaquinha que é chamada foam board, que é tipo um plástico, é uma placa é um isopor prensado. É uma placa de isopor prensado. Daí eles vendem em placas ou então na molduraria, porque quando for emoldurado a sua obra vai ser colada nessa placa. Você pode comprar a placa, daí você cola a folha de papel na placa e depois ela já está pronta, você só leva para a molduraria. Caso contrário, você pode fixar a folha com uma fita adesiva em alguma parede, um cavalete, daí isso é indiferente, tá? Só que se você colocar a folha na placa desse isopor prensado, facilita o trabalho. As maneiras de acabamento, né, do giz pastel. Depois que você termina a obra, você aplicou o giz pastel. Uma das características do giz pastel é a seguinte: ele tem como se fossem partículas de cristal, que refletem a luz. Por isso que a cor das obras em pastel elas são tão suaves e brilhantes ao mesmo tempo, né? O pigmento ele fica uma textura suave e brilhante. A qualidade do papel também influencia, mas tem duas maneiras de fazer o acabamento. Por exemplo, tem alguns papéis, alguns potes que eles aguentam mais pigmento. Você pode fazer várias sobreposições de cores. Em alguns outros não tanto. Daí o que acontece? Quando satura muito, quando você começa a aplicar o giz pastel e aquelas cores elas não se misturam, elas não aguentam tanto no papel, você pega, eu não vou dizer a marca, mas você pega um spray fixador ou um fixador de cabelo forte. Tem as gradações dos fixadores de cabelo, você compra um fixador forte, laque, o famoso laque. E você aplica, faz uma camada no giz pastel. O que vai acontecer? Geralmente as cores elas ficam opacas e se perdem. Esse que é o problema que eu vejo quando se aplica um fixador. Ele preserva realmente, só que as cores elas se perdem. Daí o que acontece? Você vai ter que retocar toda a obra de novo. Tem diferença também. Nessa obra, por exemplo, teve uma camada de fixador, mas eu tive que retocar ela toda. Porque quando você passa a camada de fixador, as cores elas se misturam, elas se fundem, algumas voltam quando seca, mas outras não. Tá? Então essa é que é a grande diferença. Para evitar isso, se você tiver a possibilidade de sempre que for fazer uma obra, já colar na placa de isopor comprensado, a foam board, você só vai ter que levar para emoldurar. Daí o que acontece? Na molduraria, sempre se coloca essa borda que se chama passepartout. Mas é só uma bordinha, certo? Que eu não sei, deve ser um pedaço de algum tipo de cartolina especial e tal, que vai, além de aumentar o campo, valorizar a obra. Isso aqui é colocado entre o vidro e essa borda da obra do pastel, porque daí, além de preservar, o vidro ele não vai entrar em contato direto com a superfície do quadro,
vai evitar umidade, quando tem umidade, que quando eventualmente se você quiser tirar a obra e trocar a moldura, evita que às vezes ele cola, né? É igual aquelas fotos quando está direto no vidro, tira e a foto sai, daí vai estragar a sua obra e não tem o que fazer. Bom, deve ir para um restaurador. Então, a maneira correta para preservar a obra, evitar poeira, evitar uma série de transtornos que vêm em decorrência do tempo, é colocar o passepartout e um vidro protegendo, depois a moldura. Daí essa questão técnica da molduraria eu não vou saber explicar para vocês, mas tem tutoriais no YouTube também ensinando, tá bom? Então se vocês tiverem curiosidade e tiverem uma veia meio marceneiro, é legal também, tá? Tô falando sério, é bem legal. Já pensou personalizar a própria moldura? Você pode fazer uma moldura mais rústica, é bem interessante. Outra coisa legal de falar é que naquele vídeo que eu fiz aquela paisagem simples, eu expliquei que as folhas de giz pastel que você usa... Só um instante, agora eu vou colocar ele aqui bem quietinho para falar de outra coisa. As folhas de giz pastel, elas vêm coloridas, ó, preta. Quando você compra um bloco, por exemplo, vem várias cores. Um cremezinho, um amarelinho creme, um amarelo um pouco mais forte. Então as folhas elas vêm com tons variados. Por quê? Por exemplo, vou fazer uma floresta. O que tem na floresta? Vários tons de verde. Então, como eu sou muito inteligente, eu vou pegar uma folha amarela. Não, né? Pega uma folha verde, porque vai facilitar o seu trabalho. Lembra que você pode usar o fundo, o tom intermediário para usar como cor também? Para isso que serve. Por isso que as folhas de giz pastel, geralmente elas vêm com tons variados. Tem branco também? Tem. Mas se você tem uma paisagem ou um outro objeto que tem uma paleta de cores que você acha que ficaria legal ter um tom para harmonizar aquelas cores, já escolha a cor de acordo com a paleta. Se for uma paleta com tons de amarelo, você escolhe um tom de amarelo médio. Se for uma paleta com tons de azul, você escolhe uma folha que tem um azul e que as cores que você vai usar vão se harmonizar com aquele azul da folha. Certo? Mas falta falar. Escolheu a folha, coloca lá prepara o campo que você vai utilizar, daí depois você pode ou finalizar o trabalho com uma camada de spray, ou se não, porque eu particularmente acho mais bonito quando não precisa passar o spray, porque daí preserva bem as cores vivas do giz pastel, né? Que tem uma característica de ser muito agradável a ambiência que aquilo causa, daí você já leva direto para emoldurar, certo? Se for possível também tem essas placas de foam board, que agora esqueci. Foam board é o isopor prensado, tá? Se você tiver as placas de foam board, que é o isopor prensado, algumas lojas de produtos artísticos elas têm essas placas, você pode já conversar com a pessoa que moldura para você, ou se você tiver curiosidade, procure um tutorial também para fazer as suas próprias molduras. E é isso. Essa é a maneira mais correta de emoldurar uma obra em giz pastel. Valoriza o trabalho, quem for comprar também vai ter uma preocupação a menos, que já compra a obra pronta, e você também pode colocar um valor agregado, certo? Então, espero que tenha ajudado. É mais um videozinho para ajudar vocês, e vamos pastelar!